Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão a todos. Hoje nós queremos fazer um comentário acerca de uma das igrejas na carta que João escreveu, inspirado por Cristo, pelo Espírito Santo, a uma daquelas igrejas, que foi a igreja de Tiatira. Nós vamos fazer essa reflexão e vamos entender alguns pontos fundamentais naquilo que pode acontecer na nossa vida. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: E ao quarto anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Temos aqui uma igreja que, olhando oticamente, humanamente, essa igreja era praticamente uma super igreja em tudo. O aumento dela no crescimento, no amor, na palavra, como diz aqui, no serviço, nas obras, na fé, na paciência, que é a perseverança. Alguns confundem paciência com mansidão. No caso aqui que está falando da paciência na Bíblia, essa paciência aqui é perseverança, nunca desistir, né? Longânimos, né? Longanimidade. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você imagina uma igreja crescendo na caridade, crescendo no serviço, na fé, na paciência, que é na perseverança, e que a igreja, os últimos trabalhos dela, as últimas obras, eram mais do que do princípio, do que a do princípio. Então era uma igreja que vinha crescendo, que vinha melhorando em tudo, uma igreja que estava em progressão. E quando nós observamos esta igreja, nós vemos uma igreja que, se for dizer que ela está sendo abençoada pelo crescimento, ou se for dizer que pelo crescimento nós avaliamos a bênção de Deus, nós dizemos que uma igreja que está crescendo é Deus que está aprovando. E muitas vezes o crescimento da igreja não quer dizer que Cristo a aprova pelo fato de ela estar crescendo. Nós vemos aqui que Cristo observava nesta igreja as obras dela. Ele observava o amor, que é a caridade, que fala do amor ágape. Ela tinha amor ágape, essa igreja. E a tua caridade, que é o amor ágape. Essa caridade aqui não é como alguns pensam fazer caridade, que é dar esmola para uma pessoa na rua, ou levar comida, ou dar roupas. Não é esse tipo de caridade ou trabalho social. Mas está falando do amor ágape. Essa igreja tinha a caridade. Ela tinha o amor ágape. Tinha serviço também. Não era uma igreja preguiçosa, acomodada. Não era uma igreja que ficava distante e negligenciando os serviços. Tua fé. Era uma igreja que tinha fé também. Uma igreja que tinha, além da caridade, o serviço e a fé. Ela tinha perseverança. Ela nunca desistia dos seus objetivos, dos seus evangelismos, do seu amor ágape, do seu serviço. Era uma igreja que estava indo de vento em popa. Olhando na ótica humana, como já falei, era uma igreja que progredia fantasticamente. O crescimento dessa igreja era fenomenal. As últimas obras eram melhores ou maiores do que as primeiras. Então não foi uma igreja que estagnou, que se acostumou, se acomodou como Laodiceia, rico sou de nada tenho falta. Ela não, ela
foi mais além. Era uma igreja que não se cansava. Os crentes eram ativos. Jesus aqui, ele alerta a igreja a um problema pequeno. Qual era o problema desta igreja? Era pequeno, mas era um problema. Ele diz assim no versículo 20: mas tenho contra ti o tolerares. Qual era o problema dessa igreja? O problema dessa igreja não era na fé, não era na caridade, não era no serviço, não era na paciência ou na perseverança. O problema desta igreja não era nas últimas obras. O problema dessa igreja era uma coisa pequena, uma coisa simples. Ela tolerava, ela deixava alguma coisa, ela deixava-se algo ser introduzido dentro dela, e isso a reprovava. No versículo de número 20, diz que é o tolerar: que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Dentro daquela igreja tinha servos de Deus, tinha homens e mulheres que Cristo os considerava servo. Porém, havia uma tolerância a maus ensinamentos, a más doutrinas, a ensinamentos gnósticos misturados, que traziam e geravam uma prostituição espiritual. Fazia com que os servos de Cristo se dobrassem à idolatria. Esse tolerar gerava um problema na igreja. Observe que ele diz que tinha alguém que encabeçava. No caso aqui é uma mulher que o próprio Cristo compara ela a uma Jezabel, pelo fato de Jezabel disseminar os ensinamentos idólatras de Baal e de outros deuses na época, fazendo com que o povo desviasse totalmente ou quase que totalmente do caminho. Então nós observamos aqui que esta igreja, ela tinha uma tolerância que se tornava um pecado. Amados, existe tolerância que não é amor. Existe tolerância que é pecado. É quando nós olhamos para algo que gera dano à igreja. Vou melhorar isso aqui. É mais ou menos assim. Jesus disse que quando a gente for depositar a nossa oferta no altar, e ele disse assim: se a gente tiver alguma coisa, algum problema com algum irmão, a gente deixa a oferta no altar, volta lá, se arruma com o irmão e resolve, e vai lá e deposita a oferta. Amados, e se o problema não for com o irmão? E se essa ofensa não é com o próximo, mas é contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo? Com quem que vai resolver? A não ser com o próprio Cristo. Então, a igreja tinha uma tolerância. Aquele pastor, aquele líder, tolerava falsos ensinos. Tolerava que pessoas, ou uma pessoa, ensinasse aos servos de Cristo a idolatrar, a idolatria, a prostituição espiritual, ao adultério espiritual, no caso. Jesus, ele mostra aqui que mesmo a igreja permitindo, o pastor permitindo que isso acontecesse, Jesus aqui, ele diz que deu tempo. Amados, Cristo, ele é riquíssimo em misericórdia, em graça. E uma das coisas fundamentais que existe nele é a longanimidade. Deus longânimo. Ele dá tempo ao tempo. Mas todo tempo tem um limite, porque já está falando tempo. Não existe tempo infinito, existe tempo. E um tempo pode durar um dia, pode durar 1000 anos, ou pode durar a eternidade.
Então, o tempo de Deus, o Kairos, né, de Deus, ele não dá para, não conseguimos prevê-lo, mas tem um tempo. E agora ele diz aqui que deu tempo. Sempre tem um limite. Existem limites para tudo. Existem limites até para pecar. Não estou dizendo que tem que pecar, mas existe um tempo que a pessoa peca tanto que Deus tem que intervir na vida dela. Porque se ele não intervir, acaba gerando prejuízos maiores à igreja. No caso aqui, o próprio Cristo ele está intervindo porque está gerando prejuízos à igreja, está desviando os servos dele, está gerando problema ao corpo. E aí ele diz que tomará providências. Então, meus amados irmãos, mesmo nós tendo caridade, trabalho, serviço, perseverança, amor, fé, mesmo sendo ativos na igreja, devemos tomar cuidado com uma coisa: a tolerância. A tolerância pode ser um pecado tão prejudicial como um adultério, como a fornicação, como o roubo, como um desviar de uma fé, de uma apostasia. A tolerância pode nos fazer perder a nossa salvação. Por isso Cristo, ele diz a esta igreja, ele diz o seguinte, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Por que ele disse guardar as minhas obras? Porque aquelas obras, aqueles ensinamentos que eles estavam ensinando à igreja, não eram ensinamentos adequados, não eram obras de Cristo, não era o trabalho de Cristo. Por isso Cristo aqui alerta a igreja: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma promessa grandíssima, maravilhosa. Só devemos tomar cuidado com a tolerância ao pecado. A tolerância ao pecado não é amor. A tolerância ao pecado é pecado. Por isso devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que é o pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus. Existem coisas que nós não consideramos pecado. Toleramos aquilo. Mas aquilo, perante Deus, pode ser um pecado tão grave como qualquer outro que nos afasta de Deus também. É a tolerância ao pecado. Tolerância à mentira. Tolerância aos erros. Tolerância às coisas erradas, à negligência. Tolerância àquilo que Deus tem tanto zelo na casa dele, nas coisas dele, e nós negligenciamos. Então, o pecado da tolerância ao pecado pode ser um pecado muito grande. Por isso, deixo essa palavra para os irmãos, que os irmãos possam refletir que a tolerância pode se tornar um pecado. Não confunda tolerar o pecado com amor, porque amor corrige, avisa, alerta, mas tolerar pode ser algo que pode prejudicar a própria pessoa. Deus abençoe a todos. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração.